Quer dizer então que você já decidiu que quer investir em fundos imobiliários, só que você não sabe em qual? Então, para que você possa descomplicar isso, para que a locomotiva comece a andar de fato, você tem pelo menos que saber quais são os fundos imobiliários disponíveis hoje. E pensando nisso, separamos as métricas mais importantes que com certeza, com toda certeza, irá te ajudar a escolher os melhores fundos imobiliários. Se liga, e para isso, velho, tem um site muito maneiro chamado de Funds Explorer, que é um site gratuito, onde você consegue ver os principais fundos imobiliários listados na bolsa de valores, assim como ver todas as características individuais de cada um desses fundos, entende? Indicadores, métricas, relatórios, tudo que você precisa saber para poder investir nos melhores fundos imobiliários da bolsa de valores. É um site muito eficiente, que vai te ajudar muito nessa questão. Demorou? Então o primeiro indicador que você precisa conhecer é a taxa de vacância. Olha só, isso é basicamente o quanto do potencial total daquele imóvel está deixando de ser utilizado, sabe? Por exemplo, acompanhe aqui, se o espaço total do imóvel é 1000 metros quadrados e ele tem um espaço, ele tem uma sala sem inquilino de 100 metros quadrados, quer dizer então que a sua taxa de vacância, cara, é de 10%. A vacância é uma das mais importantes métricas a serem analisadas nos fundos imobiliários, porque um fundo com taxa de vacância baixa está operando praticamente em capacidade máxima, cara, e portanto vai vir mais rentabilidade para os cotistas, entende? E uma vacância baixa quer dizer, mesmo que indiretamente, que a gestora está fazendo um ótimo trabalho naquele fundo imobiliário e também que os seus imóveis estão em boas localizações. E agora raciocina comigo, chega aqui, mais importante que você analisar a vacância atual de um fundo imobiliário é você analisar a vacância histórica de um fundo imobiliário, porque desse modo você vai ver há quanto tempo a gestora está fazendo um bom trabalho, porque vai que o presente momento é um ponto fora da curva, né? Nunca se sabe. Então analise também o histórico de vacância de um fundo imobiliário, fechou? E no Funds Explorer você tem acesso a esses dados clicando ou pesquisando o fundo em questão e indo no indicador de vacância, beleza? Além de poder comparar com outros fundos no mesmo segmento. Show de bola! O segundo indicador para você analisar é o Dividend Yield, e esse também é tranquilo, jovem, só que tome cuidado para não levar somente esse indicador em consideração. Então analisa certinho e não faz cagada, porque para limpar depois é complicado, viu? Então, continuando, o Dividend Yield é o percentual entre o que você investe e o que você recebe, entende? Então, por exemplo, se nesse mês a cota de um fundo imobiliário está valendo R$100 e o seu rendimento, o preço que ele está pagando para o cotista vai ser de R$1 por cota. O seu Dividend Yield nesse mês, colocando 1 sobre 100, vai ser de 1%. Agora, para ficar mais interessante, é bom você levar em consideração o Dividend Yield acumulado no ano, porque assim como a taxa de vacância, o fato de você analisar uma margem maior, uma margem histórica, te dá uma melhor visão da estabilidade daquele fundo imobiliário, entende? E agora, para saber onde encontrar o Dividend Yield lá no Funds Explorer, você novamente pesquisa o nome do fundo em questão e terá o valor de quanto foi o Dividend Yield no mês. E logo mais abaixo tem o valor do Dividend Yield acumulado no período de 12 meses. E se você quiser comparar com outros fundos imobiliários, nesse caso, meu parceiro, você tem que ir na aba Ranking de FIIs e fazer a análise que achar melhor, filtrando os fundos por segmento. E agora, com o terceiro indicador, falaremos sobre o P sobre VPA, e relaxa que esse indicador é mais fácil ainda de analisar. O P significa o valor da cota no momento atual e o VPA é o valor patrimonial por ação. E na verdade, não faço ideia do porquê continua sendo VPA ao invés de ser VPC, mas vamos lá. O P sobre VPA representa o quão mais caro ou mais barato a cotação atual daquele fundo imobiliário está sendo negociado em relação ao patrimônio físico avaliado daquele fundo imobiliário. É o quê? Não entendi foi nada. Por exemplo, raciocina aqui, tem o valor do patrimônio
que é precificado pelo mercado, que é calculado pelo preço da cota vezes o número de cotas emitidas, entende? E já pelo outro lado, tem o valor do patrimônio avaliado, que é o preço real daqueles imóveis, tá entendendo? Basicamente é por quanto o gestor daquele fundo imobiliário conseguiria vender os imóveis fora da bolsa, sabe? Agora, meu mano, o VPA é o patrimônio avaliado sobre o número de cotas emitidas. E isso, meu querido, também está no Funds Explorer. É só clicar no nome do fundo e descer um pouco onde está escrito informações básicas e vai ter um negocinho escrito cotas emitidas. Então segue o exemplo. Imagina que um fundo está sendo cotado a R$100 e o seu valor patrimonial é de 50 milhões. E vamos dizer que ele emitiu 400 mil cotas até hoje. Daí, para achar o VPA, basta pegar o valor patrimonial avaliado e dividir pelo número de cotas emitidas, entende? E nesse exemplo, vão ser 50 milhões sobre 400 mil cotas. Isso vai ser igual a R$125 por cota. Ou seja, irmão, esse fundo está barato, porque se uma cota está com preço avaliado de R$125, mas está sendo cotada a 100, ela está sendo negociado abaixo de seu valor patrimonial. Agora, para verificar se tem desconto ou não, a gente calcula o P sobre VPA, que nesse caso está abaixo de 1, ou seja, está descontado. Agora, se o P sobre VPA fosse acima de 1, o fundo imobiliário estaria sendo negociado acima de seu valor patrimonial, entende? Só que para você não ficar precisando fazer esse tanto de conta, o Funds Explorer já dá o valor mastigadinho pra gente. Agora, uma coisa muito importante: normalmente, fundos com P sobre VPA menor que 1 pode representar uma oportunidade, porém pode sinalizar na mesma proporção que um fundo está sendo acometido por alguma coisa pode estar errada com aquele fundo imobiliário. Por isso, meu caro, é essencial você avaliar os outros dados disponíveis, entende? E com essa informação em mente, vamos para o quarto indicador. Esse, de longe, é o mais tranquilo de se olhar, confia. E nesse caso, o indicador em questão se trata da liquidez, cara. Esse simplesmente é o quão fácil vai ser para você se desfazer ou comprar um determinado fundo imobiliário. Quanto mais gente negociando esse fundo imobiliário, mais fácil é para você se desfazer dele. E como que mede essa facilidade toda? Essa facilidade toda é medida através da liquidez média diária, que nesse caso você também pode ver aonde? Você pode ver lá no Funds Explorer, indo na tabela de ranking de fundos imobiliários. Nesse caso você pode ver a aba volume, que mostra justamente a quantidade média de cotas que está sendo negociadas. Ou então, indo diretamente no fundo imobiliário em questão, você consegue ver a sua liquidez média diária. Demorou? O nosso quinto indicador é a diversificação do fundo. Basicamente é saber quantos ativos o fundo imobiliário possui. O negócio é bem simples: quanto mais ativo ele tiver, mais diversificado ele é. Simples e acabou. E por consequência, vão ser menores os riscos de inadimplência e possíveis problemas regionais, entende? E novamente no Funds Explorer, no ranking de FIIs, na última coluna, você vai ver quantos ativos, quantos imóveis cada fundo imobiliário possui. Essa informação também é passada olhando os fundos individualmente. E o sexto critério, que tem muito que se atentar, é a localização desses ativos. Raciocina comigo: imóveis bem localizados tendem a ter uma alta procura, que por consequência gera uma receita maior para o fundo, que vem para você através dos rendimentos. Só que agora, como avaliar se o imóvel está em um bom lugar ou não? Basta observar se o produto que ele oferece é pertinente com o meio em que ele está envolvido, ou seja, saber se naquele lugar existe demanda pelos serviços que ele oferece. E no Funds Explorer, clicando no nome do fundo e descendo até a seção de portfólio do fundo, você poderá conferir no mapa como é o entorno daquele imóvel. Sétimo critério para nossa análise é a renda recorrente. Se atentem, porque esse é um dado importantíssimo. É o seguinte: o fundo paga valores consistentes ao longo do tempo, ou ele tem aquelas quedas malucas? É bom estar de olho nesse dado, sabe? Voltando novamente no Funds Explorer. Nos dados do fundo em questão, basta descer até a parte dividendos
fundos e ver os valores que ele distribuiu durante o período de 12 meses, sabe? E por aí você pode analisar se os rendimentos ficam constantes, bonitinhos, ou se tem uns picos muito loucos em determinados momentos. Espero que até aqui, Caso você não esteja pulando esse vídeo, é claro, espero que você já tenha se ligado para não analisar os indicadores de preço de uma forma isolada e já sair comprando, entende? Porque indicadores de preço, brother, possuem muitas pegadinhas e o meu intuito é te manter ligado sobre isso, demorou? Então bora continuar. Oitavo aspecto para você observar é a relação com os investidores. Repare e observe se os relatórios gerenciais são feitos de forma consistente, se os gestores são claros e objetivos na hora de mostrar os resultados e outros fatos relevantes. E você pode achar isso aonde, meu querido? Bom, é claro que é lá no Funds Explorer, novamente pesquisando o fundo individualmente e indo até a seção de comunicados. Tudo do mais recente que o fundo venha a comunicar vai estar lá. E agora, meu querido, é você sair por aí analisando os fundos imobiliários que tem vontade de investir e para adicionar em sua carteira. E então, assim como irei dizer na maioria dos vídeos, abuse de 3 coisas importantíssimas nos seus investimentos: aportes mensais, tempo e reinvestimento dos dividendos. Ah, e uma curiosidade que você pode levar em consideração é observar quais fundos imobiliários possui o fundo que você está analisando em carteira, tá ligado? Isso pode indicar um sinal indireto de que o fundo que você está analisando está fazendo um bom trabalho, entende? Lembrando que os ativos mostrados no vídeo não são indicação de compra ou venda e não estamos sendo patrocinados. Isso acontece porque realmente o Funds Explorer é uma ótima ferramenta de pesquisa, sabe? E se esse vídeo lhe agregou, jovem, deixe seu like, se inscreva no canal e fique por dentro das várias dicas e estratégias que te farão investir com maior rentabilidade e segurança, demorou? Eu sou o Caio Henrique e esse foi mais um vídeo do El Invest.